Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, e exerceu a sua missão e morreu em Pádua, na Itália. Alguns o chamam de Lisboa, mas muito mais os chamam de Santo Antônio de Pádua. Morreu muito jovem, com 36 anos de idade. Deixemos hoje um pouco de lado algumas crenças populares, como sendo patrono, santo casamenteiro, ou alguns até colocam ele no copo d'água de cabeça para baixo. É muito perigoso, porque se ele afogar, você pode receber um dragão. Mas também, hoje em dia, já tem Santo Antônio com máscara. Então não adianta colocar ele de cabeça para baixo no copo, porque não vai adiantar muita coisa. Santo Antônio foi primeiro de uma ordem religiosa, dos agostinianos. E olha que interessante, já era religioso, já tinha sua vida religiosa, e ainda assim se deixou desafiar-se. Quem de nós faria isso? Às vezes nós, na nossa missão religiosa, não só ministros ordenados, mas a cada um de nós, todos nós temos uma missão religiosa, nós às vezes achamos que nós já estamos numa situação que nós já servimos bem, servimos muito. Isso é perigoso, porque às vezes Deus quer te usar e você não dá espaço para Ele. Santo Antônio viu os missionários franciscanos indo para a África. E era uma missão muito difícil. E de lá, a maioria voltava morto, porque naquela época era muito difícil. Então Santo Antônio, ao ver o martírio daqueles frades franciscanos na missão, ele falou assim: eu quero ser assim. E aí que ele entra então na ordem dos franciscanos de São Francisco de Assis, querendo ser missionário na África. Tentou ir, mas muitas dificuldades, não só do processo de ir, mas também pela doença, saúde frágil. Acabou não indo, voltou então para Pádua, e ali Deus usou ele de tal modo que foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Olhemos para a imagem dele. A maioria das imagens vem assim, com o menino Jesus nos braços, e embaixo, aberto, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Se nós lermos em João, capítulo 1, o que está escrito? O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ele está carregando nos braços a própria palavra, que é o menino Jesus. Ele é o Verbo que se fez palavra. Um dia no convento, era o dia de uma ordenação de um padre. E o pregador da missa, que ia fazer o sermão na missa desse padre que ia ser ordenado, ele não pôde ir. Pediram então para Santo Antônio, muito humilde, pregar. E aquela pregação de Santo Antônio tocou o coração de todos. Tanto é que na ordem dos franciscanos, ele foi um grande mestre do ensino, ensinou muito, tem livros enormes dos seus sermões. Em um dos seus sermões, ele dizia assim: se pregas Jesus, Ele comove os corações duros. Ele, se o invocas, alivia das tentações amargas. Se o pensas, ilumina o teu coração. Se o lês,
sacia-te a mente. É um dos sermões dominicais de Santo Antônio. O Papa Pio XII, no ano de 1946, proclamou Santo Antônio doutor da Igreja e lhe deu um codinome. Ali, naquele dia, ao proclamar o doutor, ele foi chamado de doutor evangélico, pela intimidade e profundidade que ele tinha com os santos evangelhos. Doutor evangélico. Então hoje nós queremos pedir a esse santo que, trazendo o menino Jesus tão perto de si, tão perto do seu ouvido, da sua boca, mostra que ele tem uma intimidade na oração. Ninguém pode pregar sem ter uma intimidade com Deus. E aquele menino nos seus braços, próximo da boca e do ouvido, quer mostrar que Antônio era muito próximo de Deus através da oração. E a palavra que ele carrega, ela é fruto desta oração. É o doutor angélico, que prega com a vida a palavra encarnada. Esses pães que nós vemos em volta dele, representa que ele foi um santo para os pobres, um grande defensor dos pobres e um grande ajudador dos pobres. O pão na Bíblia, Jesus já mostrou para nós que ele reparte e distribui. E Santo Antônio fazia o mesmo também. Era um homem da caridade. Que essa missa nos ajude a trazer para nossas vidas esses valores que nós vimos agora. Não teve medo de ser missionário, de arriscar a vida mais ainda, estando entregue à vontade de Deus. Deixou-se ser usado para ensinar, pregar e dar testemunho. Sempre foi humilde, nunca subiu a cabeça às suas belas pregações, pelo contrário, traduzia isso em caridade. Em caridade. Que nós aprendamos com ele cada um desses passos e nos tornemos também melhores e semelhantes ao menino Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.